Eu estava sentada na cadeira de plástico branca que eles tinham alugado para o evento, uma daquelas cadeiras finas, sem almofada, que marcam as costas depois de meia hora, e eu ouvi a frase que mudou tudo. Aqui não é seu lugar. Não foi gritada. Não foi dita com raiva aberta, com aquela crueza que pelo menos te dá o direito de reagir na hora. Foi sussurrada. Devagar, com um sorriso no canto da boca, como se fosse uma observação simpática, como se a pessoa estivesse me fazendo um favor. E quem disse foi a Roberta, minha nora há 8 anos, a mulher que eu ajudei a planejar o próprio casamento, que dormiu na minha casa nas primeiras semanas depois do bebê, porque ela não sabia cuidar de uma criança recém-nascida e tinha medo de ficar sozinha. Eu olhei para ela. Ela continuou sorrindo. E eu entendi que não era uma brincadeira. Era a festa de aniversário de 15 anos da Isabela, minha neta, a filha do meu filho Lucas, que eu vi nascer, que eu carreguei no colo quando ainda cabia nos meus braços, que eu buscava na escola toda sexta-feira por anos seguidos. A menina que me chamava de vovó Célia com aquela voz fininha quando era pequena e que agora estava do outro lado do salão, de vestido rosa, rindo com as amigas, sem sequer ter me cumprimentado direito quando cheguei. Mas isso eu não sabia ainda quando a Roberta disse aquela frase. Eu só soube disso mais tarde, quando a noite foi avançando e a extensão do que estava acontecendo foi se revelando, camada por camada, como uma fruta que vai apodrecendo de dentro para fora e você só percebe o estrago quando já é tarde demais. Naquele momento, sentada naquela cadeira, eu ainda estava tentando entender o que a Roberta quis dizer. Ainda estava tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Ainda estava tentando ser razoável. Mas o que aconteceu depois daquela noite foi impossível de ignorar. Meu nome é Célia. Tenho 58 anos. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresci numa casa de 15 famílias na mesma rua, daquelas ruas onde todo mundo se conhecia, e a porta da frente ficava aberta até a hora do jantar. Minha mãe era costureira. Meu pai trabalhava em borracharia. Não tínhamos muito, mas nunca faltou comida, nunca faltou escola, nunca faltou a sensação de que a gente valia alguma coisa. Aprendi cedo que nada cai do céu. Aprendi que trabalho é dignidade. E aprendi, de um jeito que não se aprende em livro nenhum, que família não é sangue, é escolha, é presença. É o que você faz todos os dias, não só nas datas importantes. Me casei com o Roberto aos 24 anos. Tivemos 2 filhos. O Lucas, que é 2 anos mais velho, e a Fernanda, que mora em Cuiabá com o marido e os 3 filhos dela. Com a Fernanda, graças a Deus, nunca tive problema. A Fernanda é uma mulher que sabe reconhecer o que foi feito por ela. A Fernanda liga toda semana, manda foto dos netos, me visita nas férias, me manda mensagem de bom dia com aquela fotografia de florzinha que ela pega no Pinterest. Às vezes é um pouco demais, mas é de amor. Eu entendo. Com o Lucas foi diferente desde o começo. Não que ele fosse mal intencionado quando criança. Era um menino afetivo, dependente até, sempre grudado em mim quando era pequeno, aquele tipo de filho que chora na primeira semana de escola e demora anos para largar a mão da mãe. Mas em algum momento, em algum lugar, entre a adolescência e a vida adulta, alguma coisa mudou. Ele foi ficando mais distante, mais fechado, mais dentro do próprio mundo. Quando ele conheceu a Roberta, eu ainda achei que seria bom para ele. Ela era uma mulher determinada, organizada, sabia o que queria. E ele precisava de alguém assim, alguém que colocasse ordem na vida que ele teimava em deixar bagunçada. Me enganei. Porque a determinação da Roberta não era direcionada para organizar a vida do Lucas. Era direcionada para reorganizar as prioridades dele. E eu estava no fundo dessa lista. Isso foi acontecendo aos poucos, tão devagar, que eu quase não percebi. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. A Roberta entrou na vida do Lucas quando ele tinha 31 anos. Ela tinha 28. Se conheceram num curso de especialização que os dois faziam, uma coisa de gestão de projetos. E em 6 meses já estavam morando juntos. Em 1 ano e meio, casados. Eu não tive nada contra ela no começo.
Era uma moça de família, educada na superfície, daquele jeito que parece respeito, mas que você vai entendendo com o tempo que é só estratégia. No começo das visitas, ela era atenciosa. Perguntava das minhas receitas, pedia conselho, ficava na cozinha comigo fingindo que queria aprender a fazer o frango com quiabo do jeito que o Lucas gostava. Eu ensinei, com prazer, porque eu gostava de ensinar, gostava de compartilhar e porque eu acreditava naquele momento que ela era genuína. Mas depois do casamento as coisas foram mudando. Primeiro foram os almoços de domingo. A gente tinha um hábito, desde que os filhos eram pequenos, de almoçar juntos todo domingo. Depois que o Roberto morreu há 14 anos, esse hábito virou ainda mais importante para mim. Era o que me conectava com os filhos, o que me fazia sentir que a família ainda estava de pé. O Lucas continuou vindo por um tempo. Às vezes a Roberta vinha junto, às vezes não. Mas depois que a Isabela nasceu, os almoços de domingo foram virando cada vez mais esparsos. Primeiro eram sempre, depois eram quase sempre, depois eram às vezes, depois eram raramente. E numa época eu percebi que já fazia 3 meses que eu não via meu filho num domingo. Liguei para ele. Mãe, você sabe como é? A Isabela tem atividade de manhã, depois a gente precisa descansar, a semana é pesada. Aceitei. Porque eu entendia que a vida é corrida. Porque eu não queria ser aquela mãe chata, aquela mãe que cobra, que liga toda semana reclamando que ninguém aparece. Engoli o incômodo, fingi que estava bem, mas não estava. O primeiro episódio que me machucou de verdade aconteceu no meu aniversário de 55 anos. Não foi nada grandioso. Não foi nenhuma humilhação pública, nenhuma briga de família com gritaria e porta batendo. Foi o silêncio. Foi o esquecimento. Naquele dia, eu acordei cedo, areei a casa, fiz um bolo de laranja que o Lucas adorava desde menino, botei uma toalha nova na mesa da sala. Esperei. Esperei a manhã inteira. Esperei à tarde. Lá pelas 6 da tarde, ele mandou uma mensagem. Feliz aniversário, mãe. Lembrei só agora. Hoje foi um dia louco aqui. Só isso. Uma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Nenhuma menção de vir ver o bolo que estava na mesa me esperando. Respondi que estava tudo bem, que não precisava se preocupar, que eu entendia. Mas deitei naquela noite e chorei. Chorei muito. Não de raiva, pelo menos não só de raiva. Chorei de solidão, de saudade do Roberto, que nunca esqueceu um aniversário meu em 30 anos de casamento. De saudade do Lucas menino, que acordava mais cedo do que todo mundo no dia do meu aniversário, para me dar um desenho que tinha feito na escola. Chorei de não reconhecer mais o filho que eu tinha criado. E naquele dia, debrucei aquilo tudo sobre mim como se fosse culpa minha. Me perguntei onde eu tinha errado, o que eu tinha feito de errado, por que ele era assim comigo. Fiquei horas nessa roda, nesse loop doloroso de uma mulher que acha que merece o que está sofrendo. Demorei muito tempo para entender que eu não merecia nada daquilo. Naquele dia, eu ainda não sabia o quanto aquele comportamento ia se normalizar. Ainda não sabia que aquilo era só o começo de uma dinâmica que ia ficando cada vez mais pesada, cada vez mais clara, até que chegasse uma noite, num salão de festas em São Paulo, que eu ouvisse a frase que me fez ver tudo com os olhos abertos de vez. O segundo episódio foi no Natal de 2 anos atrás. Eu tinha feito tudo, literalmente tudo. Comprei os presentes para os netos, embrulhei com aquele papel de presente bordô e fita dourada que a Fernanda tinha me ensinado a fazer. Cozinhei a ceia inteira sozinha, porque a Roberta disse que estava sobrecarregada com o trabalho naquele mês. Fez peru, farofa, maionese, arroz temperado, rabanada, panetone com sorvete, tudo do zero, tudo caprichado. Eles chegaram tarde, mais de 1 hora depois do horário combinado. A Roberta entrou com aquele ar de quem está fazendo um favor só de aparecer. A Isabela veio grudada no celular sem tirar os olhos da tela. E o Lucas entrou com aquele abraço rápido, aquele abraço de quem já está pensando em ir embora antes de chegar. Sentamos à mesa. A ceia estava ótima. Eu sei que estava, porque a Fernanda ligou de Cuiabá durante a refeição, e eu descrevi o que tinha feito.
e ela disse que eu precisava guardar o modo de fazer do peru, mas em nenhum momento naquela noite alguém disse que a comida estava boa. Ninguém olhou para a mesa e disse nada. A Roberta ficou no celular boa parte do tempo. A Isabela foi assistir alguma coisa no quarto quando acabou de comer, sem pedir licença. E o Lucas ficou olhando para a parede com aquele ar distante, como se a ceia de Natal fosse uma obrigação a cumprir, não um encontro a aproveitar. Eles foram embora às 22 horas. A casa ficou quieta. Eu lavei a louça sozinha, guardei as sobras, dobrei a toalha bordada que eu tinha passado na véspera. E quando fui sentar no sofá cansada, com os pés doendo de tanto ficar de pé, percebi que ninguém tinha me agradecido por nada. Nenhum obrigada. Nenhum que delícia. Nenhum que mesa bonita que você caprichou. Nada. Fiquei olhando para a sala arrumada, para o enfeite de Natal que eu tinha colocado em cima da estante, para o presépio que era da minha mãe, que eu guardava todo ano com cuidado, e me perguntei para quem eu estava fazendo aquilo tudo. A resposta era clara. Estava fazendo para mim mesma, porque eles não estavam vendo. O terceiro episódio foi o que me preparou, sem que eu soubesse, para a noite do 15 anos da Isabela. Foi numa reunião de família, uma dessas coisas de fim de ano, no começo de dezembro, na casa de uma prima do Lucas. Tinha bastante gente, 30 pessoas pelo menos, daquelas reuniões que ficam barulhentas de propósito para disfarçar que ninguém tem muito assunto em comum. Eu cheguei junto com o Lucas e a Roberta. Cumprimentei todo mundo, me apresentei para quem não me conhecia, aceitei um suquinho de fruta e fui sentar numa cadeira de jardim perto de uma mesa com salgados. Logo depois, a Roberta veio com um grupo de amigas dela e foram sentar num canto do jardim. Rindo, conversando, aquele tipo de conversa animada de quem está bem entre os seus. Eu fui na direção delas, naturalmente, porque era o que se fazia numa festa. Cheguei perto, sorri, tentei entrar na conversa. A Roberta olhou para mim, as amigas olharam para mim, e houve um silêncio de 2 segundos que durou uma eternidade. A gente estava falando de umas coisas do trabalho, Célia, disse a Roberta com aquele sorriso de sempre. Assunto muito chato, você ia se entediar. E virou de costas. Continuou a conversa. Como se eu não estivesse lá. Fiquei parada por 1 segundo. Depois me afastei. Fui buscar mais suco. Fiquei o resto da festa conversando com os mais velhos, com gente que eu mal conhecia, com qualquer um que me desse 2 minutos de atenção. O Lucas não viu. Ouviu e não disse nada. Nunca soube qual das 2 hipóteses era mais triste. E então chegou a noite do 15 anos da Isabela. Era o começo de outubro, um sábado. A festa estava marcada num salão de festas no bairro de Perdizes, aqui em São Paulo. Um lugar bonito, bem decorado, daquelas festas que custam caro e parecem mais evento de adulto do que festa de adolescente. Tinha mesa de doces, mesa de salgados, DJ, aquela cabine fotográfica que todo mundo ama odiar, mas acaba usando. Balões cor-de-rosa por todo lado. Eu tinha comprado um vestido novo para a ocasião. Um vestido verde escuro, comprido, com um cinto fino na cintura. Tinha ido ao cabeleireiro no sábado de manhã. Tinha comprado um presente caprichado para Isabela, uma corrente de ouro fina, com um pingente em forma de estrela, porque ela tinha comentado uma vez, quase 2 anos antes, que achava pingente de estrela bonito. Eu guardei aquela informação. Guardei por 2 anos. Porque é isso que avós fazem. Cheguei no horário. Sozinha, porque não tinha com quem ir. Me arrumei, me olhei no espelho antes de sair e achei que estava bem. Estava com um bom dia. Estava com expectativa. Entrei no salão, procurei meu nome na mesa de convidados. A moça de terno preto que cuidava da recepção passou o dedo pela lista 2 vezes, 3 vezes. Olhou para mim com aquela expressão de constrangimento de quem não quer dar uma notícia ruim. Eu não estou vendo o seu nome aqui, senhora. Fiquei quieta por um momento. Deve ser um engano, disse. Eu sou Célia, a avó da aniversariante. Avó materna, paterna, sou mãe do pai dela. A moça chamou outra pessoa. Essa segunda pessoa também passou o dedo pela lista. Também não encontrou. Foi nesse momento que a Roberta apareceu.
Ela veio caminhando com aquela postura que ela tinha, reta, controlada, um copo de água com gás na mão, o vestido azul marinho que ela usava bem. Me viu do outro lado da recepção e veio até mim com aquele sorriso. Célia, ela disse devagar, que bom que você veio. A moça da recepção explicou que não tinha encontrado o nome dela na lista. A Roberta fez uma expressão de quem acabou de lembrar de algo que esqueceu sem querer. Ah, é verdade, ela disse. A gente teve que cortar a lista por causa do limite de pessoas do salão. Ficou muita gente de fora. Você sabe como é. Olhei para ela. Ela continuou sorrindo. Mas você pode ficar se quiser. Tem espaço ali nos fundos. E foi aí que ela se inclinou um pouco, abaixou a voz, com aquele sorriso fixo no rosto e disse: Só que aqui não é seu lugar, Célia. Não precisa forçar. Fiquei parada. O som do salão continuava ao redor. A música, as conversas, as risadas. O mundo não parou. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Eu ouvi. Existem momentos na vida que funcionam como um corte, não uma fratura, não uma ruptura gradual, um corte limpo, antes e depois. E aquele momento naquela recepção com o sorriso da Roberta na minha frente e os balões cor-de-rosa ao fundo, foi o meu corte. Não chorei, não levantei a voz, não fiz cena. Dei um passo para trás, respirei fundo, olhei para Roberta uma última vez e disse, com uma calma que eu não sabia que tinha: Tudo bem? Peguei minha bolsa, saí. Fui até o meu carro, sentei no banco do motorista, coloquei as mãos no volante e fiquei ali por uns 5 minutos, sem fazer nada, só respirando. O presente da Isabela estava no banco do carona. A corrente de ouro com o pingente de estrela. A menina que eu tinha buscado na escola por anos. A menina que tinha dormido na minha casa dezenas de vezes. A menina que eu tinha visto nascer. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Liguei pro Lucas naquela noite. Estava no caminho de casa, já um pouco mais calma. Aquela calma de quem passou do ponto da emoção aguda e entrou num lugar mais frio, mais claro. Ele atendeu depois de 3 toques. Mãe, você não veio? Vim, Lucas. Fui barrada na entrada porque o meu nome não estava na lista. Silêncio. O quê? Não estava na lista? A Roberta me encontrou lá e disse que o salão tinha limite de pessoas, que eu tinha ficado de fora. Mais silêncio. E então ele disse uma coisa que revelou tudo o que eu precisava saber sobre o quanto ele entendia o que estava acontecendo na própria casa. Mas você pode entrar, mãe. Vai lá, eu falo com ela. Como se fosse sobre isso. Como se o problema fosse a lista. Como se eu fosse voltar depois de ouvir que aqui não era o meu lugar. Não, Lucas, disse. Não vou entrar. Boa festa para vocês. Desliguei. Cheguei em casa, coloquei o presente da Isabela na gaveta do quarto. Aquecei uma sopa que tinha sobrado do almoço. Sentei à mesa sozinha. Comi devagar. Lavei a louça. Fui para a cama. E enquanto estava deitada no escuro com o teto da minha casa sobre mim, comecei a recontar mentalmente tudo, cada episódio, cada silêncio, cada sorriso calculado da Roberta, cada momento em que o Lucas não tinha visto, ou tinha visto e escolhido não ver, e percebi que não estava com raiva, estava com clareza. Essa é a diferença. Raiva passa, clareza fica. No dia seguinte, um domingo, o Lucas apareceu na minha casa às 10 da manhã, sem avisar. Bateu na porta como se estivesse nervoso, com aquela batida forte de quem não sabe o que vai encontrar do outro lado. Abri a porta, ele entrou. Ficou de pé na sala por um momento, como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo. Mãe, eu preciso que você me explique o que aconteceu ontem. Eu já expliquei pelo telefone. Mas eu não entendo. A Roberta disse que você mal chegou lá, que você nem tentou entrar. Respirei fundo. Olhei para o meu filho. 43 anos, um homem feito de ombros largos e expressão de menino confuso. E eu percebi que ele estava esperando que eu explicasse a situação de um jeito que fizesse sentido para ele.
que eu encontrasse uma narrativa que encaixasse nos limites do que ele conseguia processar, sem que isso significasse que a mulher dele tinha feito algo errado. Não fiz isso. Lucas, sua esposa me disse que aqui não era o meu lugar. Na frente da recepcionista de um salão de festas, na festa de 15 anos da minha neta, a sua esposa me disse que eu não precisava forçar. Ele ficou quieto. Ela disse isso? Ela disse. Ele ficou olhando para o chão, passou a mão no cabelo, ficou assim por um tempo. Ela não quis dizer com essa intenção, mãe. Você sabe como a Roberta é. Às vezes ela fala as coisas sem pensar. E ali estava. Ali estava a resposta que eu esperava, sem querer esperar. A defesa automática. O reflexo de quem aprendeu ao longo de anos que era mais fácil explicar o comportamento da mulher do que confrontar a situação. Eu não briguei. Não levantei a voz. Não chorei. Tudo bem, Lucas, falei. Eu sei como a Roberta é. Já sei faz muito tempo. Ele ficou me olhando, esperando que eu continuasse. Mas eu não continuei. Pode tomar um café se quiser. Fiz pão de queijo de manhã. E pronto. Assunto encerrado por mim. Não porque eu tinha perdoado. Não porque estava tudo bem. Mas porque eu entendi, naquele momento, que não havia mais nada a discutir com um homem que ainda estava escolhendo não ver. Nos dias seguintes, fiquei pensando muito. Deitava, levantava, trabalhava, pensava. Eu tinha um pequeno negócio de bolos por encomenda que mantinha desde que me aposentei do emprego de administrativo numa escola estadual, onde trabalhei por 22 anos. Os bolos eram minha renda complementar. E mais do que isso, eram o que me mantinha ativa, produtiva, conectada com as pessoas. Eu gostava daquilo. Era meu. Fui trabalhar. Fiz encomendas. Respondi clientes. Conversei com a minha amiga Neuza, que mora 2 quarteirões de mim e que é daquelas pessoas que não te deixam afundar. Daquelas que ligam na hora certa, que aparecem na porta com quentão quando faz frio, que ficam até meia-noite ouvindo você sem olhar para o celular. Contei para Neuza o que tinha acontecido. Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse: Célia, você ainda vai ao casamento do Lucas e da Roberta todo ano para renovar a aliança? Eu ri sem querer. Que renovar a aliança o quê, Neuza? Eles não fazem isso. Pois é. Mas você ainda fica acreditando que a coisa vai mudar? Não respondi, porque ela estava certa. Eu continuava esperando essa mudança que não vinha. Continuava achando que em algum momento o Lucas ia perceber, em algum momento a Roberta ia amadurecer. Em algum momento a coisa ia se ajustar. Mas não ia. E eu sabia disso. Estava só adiando o momento de agir. Tomei a primeira decisão 3 semanas depois do 15 anos da Isabela. Era uma sexta-feira. A Roberta mandou mensagem pedindo que eu buscasse a Isabela na escola, porque ela e o Lucas tinham um compromisso e a babá estava doente. Mensagem curta, sem oi, sem por favor, sem obrigada antecipado. Só o pedido num tom de instrução. Li a mensagem. Fiquei olhando por um tempo e respondi que não podia. Simples assim, sem explicação elaborada, sem desculpa detalhada, sem me justificar como se devesse satisfação. Não vou conseguir hoje. Precisam arranjar outra opção. A Roberta demorou uns 20 minutos para responder. Sério, você não tem nada hoje? Tenho sim, uma encomenda para entregar. Não tinha encomenda nenhuma. Tinha um bolo para fazer para o fim de semana, mas não tinha entrega naquela tarde. Mas a questão não era essa. A questão era que eu precisava parar de estar disponível como se fosse uma funcionária que não cobra. Como se minha presença e meu tempo fossem infinitos e gratuitos para quem me tratava como se eu não existisse quando não servia para algo. Ela não respondeu mais. O Lucas ligou meia hora depois. Mãe, a Roberta disse que você não pode buscar a Isabela. Não posso hoje, filho. Mas a gente está num aperto aqui. Eu entendo, mas hoje não consigo. Silêncio. Tá bom, ele disse sem graça. E desligou. Fiquei ali com o celular na mão, esperando sentir alguma coisa, arrependimento, culpa,
aquele aperto no peito de quem fez algo que não devia. Mas não senti nada disso. Senti um alívio estranho e silencioso, como se tivesse colocado algo pesado no chão depois de muito tempo carregando. A segunda decisão veio em novembro, quando o Lucas me ligou convidando para passar o Natal com eles. Antigamente, esse convite teria me enchido de esperança. Eu teria ido correndo para a cozinha planejar o cardápio. Teria comprado presentes semanas antes. Teria passado a toalha de mesa 2 vezes. Mas eu não era mais aquela mulher. Vou passar com a Fernanda esse ano, disse. Já combinei com ela. Não tinha combinado nada ainda. Mas combinei naquela mesma tarde. Liguei para Fernanda, contei o que tinha acontecido no 15 anos, tudo, desde a lista até a frase da Roberta, e a Fernanda ficou tão brava que eu tive que pedir que ela respirasse. Mãe, você vem para cá esse Natal e a gente não fala mais no assunto até você chegar, porque eu vou acabar ligando para o Lucas agora e dizendo umas coisas que não vão ajudar ninguém. Eu ri, de verdade, um riso solto, daqueles que surgem do nada e te surpreendem. Tá bom, Fernanda? Você vai vir de avião? Vou de avião. Então me manda o horário do voo que eu vou te buscar no aeroporto. Desliguei com uma leveza que eu não sentia fazia tempo. A Fernanda era assim, barulhenta, direta, às vezes exagerada, mas genuína. Genuína de um jeito que o Lucas nunca tinha sido, pelo menos não comigo. O Natal em Cuiabá foi quente, muito quente, daquele calor seco que gruda na pele desde que você sai do avião. Mas foi bom. A Fernanda me recebeu com um abraço de verdade, um abraço demorado, daqueles que você sente nos ossos. Os 3 filhos dela vieram me cumprimentar, o mais novo ainda no colo, os outros 2 correndo pela casa. O Marco, marido dela, fez churrasco e ficou conversando comigo por horas sobre culinária, sobre a história de Ribeirão Preto, onde os 2 tínhamos crescido, sobre a vida. Naquela noite, sentada à mesa com a família da Fernanda, eu comi bem, ri bastante. E quando fui para a cama cansada, mais tranquila, percebi que não tinha pensado no Lucas em nenhum momento durante o jantar. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Em janeiro, já de volta a São Paulo, recebi uma mensagem da Isabela. Não esperava. Faz tempo que a Isabela não me mandava mensagem por conta própria. A última vez tinha sido para me pedir uma receita de cookie que ela tinha comido na minha casa e queria reproduzir. Isso há quase 1 ano. A mensagem era curta. Vovó, você tá bem? Fiquei olhando por um momento e respondi. Tô sim, minha filha. E você? Tô? Eu queria te falar uma coisa. Pode falar. Ela demorou um pouco. Eu imaginei ela lá do outro lado, a menina de 15 anos com o celular na mão, escolhendo as palavras com aquele cuidado nervoso de adolescente. Eu soube que você foi no meu aniversário e não entrou. Minha mãe me contou outra coisa, mas eu ouvi você e o papai conversando uma vez e entendi o que aconteceu. E eu queria pedir desculpa, porque era meu aniversário e eu deveria ter insistido em você estar lá. E eu não sabia. Li aquilo 3 vezes. Isabela, escrevi. Você não deve nada a mim. Você é a aniversariante. Era a festa de vocês. Você não tinha que resolver o que os adultos ao redor de você não resolveram. Mas eu sinto falta de você, vovó. Senti um aperto no peito. Daqueles que doem, mas não são ruins. Daqueles que lembram que existem coisas que valem. Eu também sinto da sua falta, minha filha. A gente pode se ver? A gente pode se ver quando você quiser. 2 semanas depois, numa quinta-feira à tarde, a Isabela apareceu na minha casa, sozinha, de ônibus, sem avisar os pais. Tinha 16 anos e um passe de ônibus e a iniciativa que os adultos ao redor dela tinham deixado de ter. Eu abri a porta e ela estava ali, um pouco tímida, com a mochila nas costas e o cabelo preso num rabo de cavalo, e eu precisei de tudo para não chorar na hora. Oi, vovó? Oi, minha filha, entra. Ela entrou. Ficou olhando a casa como quem está olhando um lugar que ficou na memória.
Passou o olho pelo presépio que ainda estava na estante, por uma foto nossa que eu tinha no corredor, eu e ela quando ela tinha uns 4 anos, as duas com a mesma expressão de quem acabou de rir de alguma coisa. Essa foto eu nunca tinha visto, ela disse. Eu tenho várias. A gente foi muito ao parque quando você era pequena. Ela ficou olhando a foto por um tempo. Depois virou para mim. Você pode me mostrar mais? Sentamos no sofá da sala, com um álbum de fotografias que eu tinha guardado numa caixa no armário, daqueles álbuns de plástico com as fotos dentro de envelopes transparentes, cheio de imagens dela pequena, do Lucas jovem, do Roberto ainda vivo. Ficamos ali por quase 2 horas. Ela fez perguntas sobre o avô que ela não lembrava, sobre como era o Lucas quando criança, sobre como era eu quando tinha a idade dela. E eu contei. Tudo que ela quis saber, contei. Quando ela foi embora, no fim da tarde, me abraçou na porta. Forte. Pode vir quando quiser, Isabela, disse. Essa casa é sempre sua. Eu sei, vovó. Ela sorriu. Agora eu sei. A Roberta ligou no dia seguinte. Não esperava aquilo. Nunca tinha sido a Roberta a ligar para mim por iniciativa própria. E quando vi o nome dela na tela, senti aquela tensão antiga, aquele reflexo de quem aprendeu a se preparar antes de atender. Atendi. Célia, ela disse. E a voz estava diferente, menos controlada, menos no tom de sempre. Roberta, a Isabela me contou que foi te ver ontem. Foi. Ela não me avisou. Não avisou a mim também. Apareceu. Silêncio. Eu queria conversar com você. Estou ouvindo. Ela ficou quieta por um momento. Eu não ajudei. Não preenchi o silêncio com palavras de conforto, não disse que estava tudo bem, não facilitei o que ela estava tentando dizer. Deixei o silêncio lá. Sobre o que aconteceu no aniversário da Isabela. Sim. Eu não fiz direito. O que eu disse para você? Não devia ter dito daquele jeito. Era isso. Não era um pedido de desculpa de verdade. Era uma concessão. Era o reconhecimento mínimo de que tinha cruzado um limite que não devia ter cruzado. Dito do jeito de quem admite um erro de cálculo, não de quem está arrependida de verdade. Mas eu ouvi e respondi com a clareza que eu já tinha alcançado. Eu ouvi o que você disse, Roberta, e entendi o que estava por trás daquilo. Não foi o primeiro episódio, foi o mais claro. Silêncio de novo. Eu não sou sua inimiga, disse. Nunca fui. Mas eu não vou mais agir como se fosse invisível para ser aceita na família do meu próprio filho. Isso acabou. Eu não acho que você é invisível. Você não precisa me dizer o que você acha. Você precisaria me mostrar. Ela não respondeu por um tempo. Tá, ela disse no final. Desliguei. O Lucas me ligou na semana seguinte. A voz estava diferente da última vez. Menos defensiva, mais baixa. Mãe, posso passar aí? Pode. Ele veio num sábado pela manhã. Entrou, sentou na mesa da cozinha, aceitou o café que eu ofereci, ficou olhando a xícara por um tempo. A Isabela me disse umas coisas. Ele começou. E a Roberta também conversou comigo. E eu fui pensar. Fiquei esperando. Eu acho que eu deixei a coisa chegar longe demais sem perceber. Ou percebendo, mas achando que era normal, que era a vida, que você entendia. E você nunca disse nada que me fizesse parar e pensar. Eu dizia, Lucas, de formas diferentes. Ele ficou quieto. Mas eu não ouvia, ele disse. Não. Ele passou a mão no rosto, respirou. Eu não sei o que eu precisaria fazer. Você não precisa me perguntar isso. Você precisa descobrir por conta própria. Porque se eu tiver que te ensinar a me tratar bem, o valor disso vai ser muito menor. Ele ficou me olhando. E eu vi, naquele olhar, alguma coisa que eu tinha perdido de vista faz tempo. Não o filho fácil. Não o filho que sempre fez tudo certo. Mas o filho, aquele menino que tinha medo de cachorro até os 8 anos e que chorava escondido quando perdia no jogo de cartas.
Aquele menino que era meu. Eu quero aprender, ele disse. Então aprende, respondi. Não foi rápido, não foi limpo, não foi aquele tipo de reconciliação que acontece numa cena bonita e fica perfeita para sempre depois. A vida não funciona assim, pelo menos a minha não. O Lucas voltou a aparecer, não toda semana, mas com regularidade. Ligava mais, mandava mensagem às vezes sem motivo, só uma foto dos netos, um áudio curto. Num sábado apareceu com os 2 netos menores e ficou a tarde inteira na minha casa, sem o celular na mão, sem o ar de quem está cumprindo tabela. Só ficou. Aquilo valeu mais do que qualquer palavra. A Roberta continuou sendo quem ela era. Não mudou radicalmente. Não virou outra pessoa de um dia para o outro. Mas o tom foi mudando. A frieza foi cedendo uns milímetros. Nas vezes em que nos encontrávamos, ela me cumprimentava de um jeito que pelo menos soava humano. Não caloroso, não amigável demais, mas humano. E por hora era o suficiente. A Isabela continuou me visitando. Não toda semana, mas com mais frequência do que eu esperava. Às vezes chegava com as amigas, me pedia para fazer bolo para elas, ficava na cozinha me ajudando e conversando ao mesmo tempo, aquele jeito de adolescente que faz tudo ao mesmo tempo e ainda assim parece estar presente. Aquilo me alegrava de um jeito que eu não sei descrever direito. Era como regar uma planta que estava secando e ver ela abrir uma folha nova. Em março deste ano fiz 59 anos. De manhã, o Lucas ligou. Antes de eu acordar, uma ligação que chegou às 7h30, com o barulho do meu celular vibrando na mesinha de cabeceira. Acordei sem entender, atendi sonolenta. Feliz aniversário, mãe. Eu não queria que você acordasse sem ouvir isso. Fiquei deitada por um momento, com o celular no ouvido e a voz do Lucas ali, aquela voz que eu conhecia desde que ela era um choro de recém-nascido num quarto de hospital em Ribeirão Preto, e senti um nó na garganta. Obrigada, meu filho. Você vai sair hoje? Vou almoçar com a Neuza. Então aproveita. E... Mãe, eu me arrependo de muita coisa. Só queria que você soubesse. Não respondi por um segundo. Eu sei, Lucas. Eu sei. A gente pode jantar semana que vem? Você, eu, a Isabela? Só a gente 3? Pode. Você escolhe o lugar. Vou escolher o mais caro que eu conhecer, disse. Ele riu. E eu ri junto. E foi bom. Existe uma frase que fica girando na minha cabeça desde os 15 anos da Isabela. Não a frase que a Roberta me disse, aquela eu já deixei onde ela merecia ficar, num canto escuro sem acesso fácil. A frase que fica é outra. É uma que eu mesma formei, sozinha, sentada no banco do motorista do meu carro, antes de ligar o motor e ir para casa naquela noite. Aqui não é meu lugar mesmo. O meu lugar é onde eu decido que é. Passei 50 e tantos anos acreditando que lugar é aquele que os outros te destinam. O lugar de mãe, o lugar de avó, o lugar de quem serve, de quem está disponível, de quem aparece e agradece pela oportunidade de aparecer. Que presença é um privilégio que você conquista se for boa o suficiente, útil o suficiente, discreta o suficiente. Mas não é assim. Presença não é um prêmio que você ganha por bom comportamento. É um direito. É o que devemos uns aos outros quando escolhemos chamar alguma coisa de família. E quando alguém te diz que aqui não é seu lugar, você tem 2 opções. Ou você aceita e vai embora pela porta de serviço, fingindo que não doeu. Ou você vai embora pela porta da frente, com a cabeça erguida, e decide, a partir dali, construir o seu próprio lugar. Eu escolhi a segunda opção. Depois de muito tempo escolhendo a primeira. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Hoje de manhã, a Isabela mandou uma mensagem com uma foto. Era a corrente de ouro com o pingente de estrela que eu tinha comprado para o aniversário dela. Ela estava usando no pescoço, sem texto, só a foto. Fiquei olhando por uns 5 minutos. Depois respondi com uma coisa só. Fica com ela.
Ela mandou um coração. E eu guardei o celular. Fui para a cozinha, botei o café para passar, abri a janela para o sol da manhã entrar e pensei que aquele dia estava começando bem. Não sei o que vem pela frente. Não sei se o Lucas vai manter o que começou. Não sei se a Roberta vai continuar cedendo uns milímetros ou se vai voltar ao que era. Não sei se a Isabela vai continuar me procurando quando a vida ficar corrida e os amigos tomarem o tempo que a adolescência ocupa. Mas eu sei uma coisa. Nunca mais vou a um lugar onde precise ser colocada numa lista para existir. Nunca mais vou fazer de tudo para caber num espaço que foi construído sem me levar em conta. Nunca mais vou sorrir enquanto alguém me diz, com todas as letras ou com nenhuma palavra, que minha presença é tolerada e não desejada. Aprendi nessa altura da vida que dignidade não é um estado permanente que você conquista uma vez e mantém para sempre. É uma escolha que você faz todo dia, toda vez que o telefone toca, toda vez que alguém pede um favor, toda vez que você está prestes a dizer que está tudo bem quando não está. Dignidade é dizer não quando a resposta certa é não. É não ir a festas onde seu nome não está na lista. É não fazer ceia para quem não agradece. É não buscar neto na escola de quem te humilhou e esperou que você não percebesse. E é saber que amor de verdade, amor que vale, amor que sustenta uma relação ao longo dos anos, não precisa ser implorado, não precisa ser negociado, não precisa ser conquistado toda semana do zero. Amor de verdade simplesmente está lá, constante, presente, visível. Comenta de que cidade você está assistindo. E se você quer mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque tem muita história ainda para contar. E cada uma delas é de uma mulher que aprendeu, do jeito mais difícil, que o único lugar onde ela sempre pertenceu era dentro de si mesma.